Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a última lição deste trimestre, que tem como título As promessas de Deus são infalíveis. Ao longo destes 3 meses, nós nos submetemos ao tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel. Conceituamos as promessas, falamos a respeito do caráter e dos atributos do Deus que faz promessas e estudamos várias promessas específicas à luz do Antigo e Novo Testamento. E podemos constatar, Deus é fiel, sua palavra não cai por terra. Nesta lição, nós vamos ratificar justamente isso. E, para tanto, temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. Em segundo lugar, explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente e nem se arrepende. Por fim, afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Portanto, sem enrolação, indo direto ao assunto, o texto áureo diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH que diz: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que ele prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Gostei muito dessa perspectiva deste tradutor. E vamos tomar esta paráfrase como norte para a explicação do texto áureo. Primeira expressão: Deus não é como os homens que mentem. Isso aqui deve nos trazer conforto. O conforto em saber que Deus é absolutamente verdadeiro. Os homens, por sua natureza limitada e pecaminosa, são suscetíveis a mentir, seja por fraqueza ou por interesse. Mas Deus não é como os homens. Deus não mente, sua palavra é perfeita e suas promessas se cumprem no tempo determinado. Temos uma segunda expressão dentro da paráfrase. Não é um ser humano que muda de ideia. Ao contrário de nós, que mudamos com o passar do tempo, com as circunstâncias, ou até mesmo a depender das nossas emoções, Deus é constante. Ele não é influenciado pelas pressões externas ou internas. Suas decisões são sempre sábias, justas e eternas. O que ele disse ontem é tão válido hoje quanto será amanhã. Uma terceira expressão ainda na paráfrase: quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Aqui é um convite para uma reflexão. Vamos olhar para o passado. Quais foram as promessas de Deus que caíram por terra? Deus só vou fazer, e isso aqui eu estou prometendo, e ele não cumpriu a sua parte. Muitas vezes foram os homens diante de uma promessa condicional, estudamos isso na primeira lição, que não cumpriram a sua parte do acordo. Mas Deus nunca falhou em suas promessas. A expressão final, eu gostei bastante, diz o seguinte: ele diz que faz, e faz mesmo. A palavra de Deus é uma palavra de ação. Ele não é apenas um Deus de teorias, um Deus de palavras, mas um Deus de atos poderosos. Vou repetir, ele diz que faz e faz mesmo. Aleluia! A verdade prática diz: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Preste atenção, em sua essência, Deus é fiel. Ele não muda, não mente, não falha. Portanto, suas promessas são um reflexo de sua natureza imutável. Elas são infalíveis. E Deus sempre tem um propósito quando fala alguma coisa. Quando ele lança a sua palavra, ela não volta vazia, ela cumpre justamente aquilo para qual Deus a enviou. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vou repetir: prosperará para aquilo ou naquilo para que a enviei. O propósito de Deus sempre se cumprirá em suas palavras
proferidas. Glória a Deus! Ele não fala sem razão, ele não promete sem motivo e também ele não dá uma promessa com a intenção de não fazer. Deus é verdadeiro, Deus é justo e seu caráter é santo. Vamos analisar os pontos e subpontos, mas antes quero agradecer a todos os meus irmãos da Ferramenta EBD. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Foi uma alegria tê-los durante todo o ano de 2024, aqueles que chegaram no meio do ano, aqueles que chegaram no meio do trimestre. Deus abençoe a vida de todos vocês, tá certo? Então, eu espero que todos estejam aqui. No próximo ano, 2025, vai ser um ano de bênção e nós contamos com a participação dos irmãos. Quem está me assistindo por meio do YouTube, deixa um abraço especial também para todos vocês e faça um pedido. Curta, comente, compartilhe. Faça do YouTube um evangelista. Com essa ação, o YouTube vai entregar esse conteúdo automaticamente a mais pessoas. E o nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus e fazer com que mais irmãos também conheçam a plataforma da Ferramenta EBD. Inclusive você que está me assistindo nesse momento. Aqui embaixo você vai fazer o download gratuito do subsídio que eu estou utilizando, mas também vou deixar o link para você conhecer a Ferramenta EBD e eu tenho certeza que será bênção para você, pois lá o professor da Escola Dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Vamos aos pontos. Ponto 1. Deus é infalível. Aqui o nosso objetivo é apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. Deus é infalível, suas promessas são infalíveis e a sua palavra, Bíblia Sagrada, é infalível. Vamos ao primeiro subponto, a infalibilidade de Deus. A lição diz: o Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação, versículo 25 deste salmo. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. Versículo 26. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Versículo 27. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absolutamente infalível e imutável. O que seria infalibilidade? Infalibilidade é a qualidade, o atributo de ser incapaz. Olha que interessante. É a qualidade e o atributo de ser incapaz de errar ou falhar. Refere-se à perfeição absoluta em ações, julgamentos ou declarações. No contexto teológico, a infalibilidade é frequentemente associada a Deus, significando que ele é perfeitamente confiável em sua natureza, promessas e ações. Deus é perfeitamente confiável. E o Salmo 102 nos revela justamente isso. Nós temos aí o Salmo na sua íntegra dentro do nosso subsídio na tradução NVI e diz o seguinte, Salmo 102, verso 25 ao 27. No princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obra das suas mãos. Aqui nós temos implícitos aqui vários atributos, como onipotência, onisciência, soberania, eternidade, entre outros. O Salmo prossegue: eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Preste atenção. O Deus imutável, criador de todas as coisas, é constante. Aquilo que é transitório, a realidade criada, por mais bela, por mais vasta que é transitória. Tem um limite e tem um tempo determinado para se acabar. Mas Deus é constante. É por isso que dentro da literatura bíblica, figuras bem interessantes são atribuídas a Deus de forma metafórica. Por exemplo, ele é como os montes de Sião que não se abalam. Constância. Eles olhavam para os montes de Sião e viam ali, nos montes de Sião, uma constância. Os montes não se moviam, os montes permaneciam ali. Os montes estavam ali desde que eles se entendiam como gente, desde os seus antepassados. Então eles se utilizavam dessa figura de linguagem para dizer Deus não muda, Deus é constante. Lembra do Cântico de Ana, quando ele diz que não há rocha como o Senhor é a rocha de Israel, ou seja, Deus não muda, Deus é
constante. O tempo passa, mas ele permanece o mesmo. O tempo afeta a criação, mas não afeta o Criador. Portanto, nós podemos confiar nas suas promessas. Deus é confiável. O subponto 2 diz, uma promessa infalível. Deus é infalível, suas promessas são infalíveis. A lição diz, em 2 de Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do tempo do nosso, pois Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Versículo 8. O motivo de o Senhor ainda não retornar para buscar o seu povo nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois deseja que o ser humano não se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Preste atenção, o que é uma promessa infalível? É uma definição que nós precisamos ter em mente quando for exposto subponto. Uma promessa infalível é uma declaração ou um compromisso feito por alguém que é absolutamente confiável e incapaz de falhar. Deus. No contexto bíblico, uma promessa infalível é aquela feita por Deus, cuja fidelidade e perfeição garantem que ela será cumprida sem nenhuma possibilidade de erro, atraso indevido ou mudança. Olha que interessante. Eu, na qualidade de homem, não posso fazer uma promessa infalível. Ninguém pode fazer uma promessa infalível. Os homens podem prometer, mas as suas promessas não entram nessa categoria de promessa infalível, porque só alguém infalível pode prometer de forma infalível. Os planos dos homens são frustrados por circunstâncias externas, são frustrados porque o futuro não nos pertence. Eu posso falar algo aqui, posso prometer algo aqui, ter a boa vontade de cumprir, mas o futuro não me pertence. Uma fatalidade pode acontecer, eu posso partir, as circunstâncias podem não favorecer o cumprimento da minha palavra, mesmo eu tendo desejo de fazer. Com Deus é diferente. Um Deus infalível que é onipotente, onipresente, onisciente, imutável e eterno. É um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Para Deus, disse Pedro, um ano é como 1000 dias e 1000 dias são como um ano. Então Deus habita numa esfera completamente diferente do homem. Passado, presente e futuro para Deus são a mesma coisa. Ele vê o fim e ele pode falar do fim, ele vê o fim já de agora. Deus sabe. Ele anuncia o fim, não é? Desde o princípio. Então, meus irmãos, preste atenção. Quando Deus fala, está falado. Porque Deus vê além da curva. Deus enxerga além do agora. Coisa que nós nós podemos prever. Mas saber de certeza, além do agora, a gente não sabe. Deus conhece até o futuro contingente, isto é, aquele futuro que nunca acontece. Olha, irmãos, o conhecimento de Deus é tremendo. Uma vez, Davi estava na cidade de Keila e ele estava em uma cidade fechada. Soube que Saul estava vindo para matá-lo, para capturá-lo. E ele foi orar e disse, Deus, se eu ficar na cidade de Keila, os moradores da cidade vão me entregar? Resumindo a história, Deus disse, se você ficar aí, os moradores vão lhe entregar. O que é que acontece? Davi foge da cidade e esse futuro nunca aconteceu. Os moradores de Keila não entregaram Davi porque Davi fugiu. Mas se Davi tivesse ficado lá, ele teria sido entregue pelos moradores daquela localidade a Saul. Mas Deus, olha como interessante, Deus conhece o futuro contingente, aquele futuro que não acontece, Ele conhece todas as possibilidades. E sabendo desta verdade, nós cremos que Deus não erra, Deus não falha em suas promessas. Portanto, suas promessas são infalíveis. Subponto 3. A palavra de Deus é infalível. Meus irmãos, Bíblia Sagrada, palavra inspirada e revelada por Deus, ela é infalível. A lição diz, a Bíblia, a palavra de Deus, é fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Então, a Bíblia, ela é confiável porque é a infalível palavra de Deus. Dizer que a Bíblia é infalível significa que ela jamais pode falhar, sendo a Escritura a palavra de Deus e sabendo que Deus não pode mentir ou enganar. Todos os seus ensinamentos revelados na Bíblia são plenamente confiáveis. No entanto, meus irmãos, as pessoas hoje em dia dizem o seguinte, não é? Alguns liberais,
alguns desviados, filhos de Satanás, chegam a dizer o seguinte, olha, de fato, a Bíblia contém erros, né? Porque ela pode ser fonte de fé, pode ser fonte de autoridade em algumas áreas, como a moral, como alguns aspectos espirituais, mas em questões históricas, em questões culturais, a Bíblia deve ser atualizada. A Bíblia precisa, ela não é infalível em todo o seu conteúdo. Aí alguns dizem assim, eu confio em Deus, confio em Jesus, no que Jesus diz, mas eu não confio na Bíblia. Ora, irmãos, isso é um paradoxo. Como é que eu confio em alguém, mas não confio na palavra que esse alguém fala? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, como é que eu posso confiar no que Jesus diz? Mas o que Jesus diz está na Bíblia. Aí alguém vai dizer, olha, irmãos, é simples, não é? É porque a Bíblia foi adulterada pelos homens. Quando alguém lhe disser isso, a Bíblia foi adulterada pelos homens, peça provas. Tá certo, você está dizendo que a Bíblia foi adulterada, mas me prove. Como é que você me prova? Me mostre um texto adulterado. Me mostre onde foi que a Bíblia ela foi manipulada. Me prove. Acabou. Não, mas é porque fulano disse, cicrano disse, eu assisti no YouTube. Eu quero que você me mostre. Não vale não. Assistir desigrejado, que tem teorias de conspiração mirabolantes. Prova. Aí pronto. Silêncio. A Bíblia é a palavra de Deus. É interessante que o Millard Erickson, em sua teologia sistemática, ele diz o seguinte, num mundo repleto de conceitos equivocados e opiniões divergentes, a Bíblia é um guia seguro. Quando corretamente interpretada, a Bíblia é plenamente confiável em todos os seus ensinos. Ela é uma autoridade certa, fidedigna e veraz. Aleluia! Dê um glória por isso, irmão. Oh, glória, 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 glória a Deus. Ponto 2. Deus não mente nem se arrepender. Pastor Elinaldo Renovato, em nossa conferência deste trimestre, falou um pouquinho sobre isso aqui. O subponto 1 diz, Deus não mente nem se arrepende. Para os irmãos que são da ferramenta DD, essa conferência está salva. O comentarista da lição deu uma palhinha aqui sobre esse assunto. A lição diz o seguinte no subponto 1, Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Correto. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente e nem se arrepende. É importante que você leia todo o capítulo 23 para você entender o contexto aqui desta afirmação. Deus não mente nem se arrepende. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Aí Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus e na hora de proferir o encantamento, as maldições, ele abençoou. Aí Balaque diz, o nosso combinado não foi esse não, amigo. Eu lhe contratei para amaldiçoar os israelitas. Eu quero que você amaldiçoe eles. E como é que eu vou amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Aí, não satisfeito, Balaque vai para outro monte, no caso agora ele vai para o Monte Pisga, leva Balaão novamente, repete os sacrifícios para que Balaão repita os encantamentos, a liturgia, o ritual, e pede, amaldiçoe o povo agora. Aí nós temos as palavras, não é? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, o faria, ou falaria e não confirmaria? O que é que Balaão está dizendo a Balaque? Deus já disse que ia abençoar. Ele não se arrependeu da bênção ao povo de Israel. Como eu não posso mudar a promessa de Deus, eu não posso mudar o que Deus disse. Deus não é como os homens. Deus não vai se intimidar aqui com o encantamento. Deus não vai se sentir pressionado aqui pelas palavras que eu disser. Mas Balaão, tu é um mágico, tu é um mago, tu é um encantador, tu é alguém conhecido, tu é um bruxo experiente. Sim, amigo, mas não posso mudar o que Deus disse. Ele falou, tá dito. Aí é o próprio Balaão quem diz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí nós chegamos no subponto 2, que tem uma pergunta. Deus se arrependeu? Por quê?
O comentarista, ele diz o seguinte: em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende ou não? Aí alguns, não é, críticos da Bíblia dizem, tá vendo aí? A Bíblia tem erro, olha aí, cheia de contradição. Em um texto diz que Deus não se arrepende, em outro texto diz que Deus se arrependeu. Calma aí, cabeção, vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Vamos lá. Primeiro, eu vou trazer a versão NVI. É uma versão que tem ali a tradução da palavra e a palavra traduzida foi arrependeu. Só que interessante, o Senhor viu que a perversidade do homem, Gênesis 6, 5 e 6. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Texto da NVI. Agora, vamos olhar para outras traduções? Quando há pontos de tensões assim, e a gente não conhece o grego, irmão Murilo, eu não sei o grego, eu não sei o hebraico, eu não tenho como chegar a uma resolução disso aqui. Calma, preste atenção. É só você fazer uma comparação de traduções. Eu sempre faço isso aqui, comparação de traduções. Olhe a NAA, que é uma versão, uma linguagem mais atual. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, ó que interessante, o Senhor ficou triste. E os eruditos na língua grega e hebraica dizem que essa tradução é melhor do que se arrependeu. Mas eu não vou fugir da questão aqui, viu? Sobre a questão do arrependimento. Vamos chegar lá. Diz o seguinte: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, isso lhe pesou o coração. Paráfrase NTLH. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, novamente aqui, ficou muito triste. Aqui é uma alternativa para arrependimento. Ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste que o Senhor ficou tão triste com o coração pesado. Vimos aqui traduções diferentes, opções alternativas. Agora vamos ao X da questão, subponto 3. Uma aparente contradição. É aparente. É uma aparente contradição. O autor foi muito feliz ao utilizar essa expressão, aparente contradição. Ele diz aqui, em Números lemos que Deus não se arrepende, 23:19. Em Gênesis que ele se arrependeu. E aí? Como é que a gente explica isso aqui? Vamos lá. Há vários textos que diz que Deus se arrependeu, né? Está traduzindo assim, o Senhor se arrependeu. Gênesis 6, 5 ao 7, Gênesis 32 e 12, 1 Samuel 15, 10, 11, 35, 2 Samuel 24 e 16, Jeremias 18, 7 e 8, Jonas 3 e 10. E há também vários textos que diz que Deus categoricamente não se arrepende. Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29, Oséias 13, 14, Tiago 1, 17. O conceito de arrependimento de Deus na Bíblia deve ser entendido com base em dois princípios, e aqui a coisa vai se clarear. Primeiro, a Bíblia frequentemente usa figuras de linguagem como antropomorfismo e antropopatismo para descrever Deus de forma compreensível para os seres humanos. Lembra, Deus é espírito. E a Bíblia, e Deus não é como o homem. Deus não é como o homem. Então, a Bíblia, ela vai se utilizar de uma linguagem humana para atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus não se arrepende, é um sentimento humano. E às vezes a gente veste o Senhor com esta linguagem humana para tentar entender Deus. A mão do Senhor, os olhos do Senhor é uma linguagem humana, antropomorfismo e antropopatismo, sentimentos atribuídos a Deus, traços humanos atribuídos a Deus, para que a gente tenha um entendimento, para que a gente entenda algo a respeito de Deus. Então, o arrependimento de Deus, portanto, não se refere
Há um arrependimento humano, mas há um sentimento divino que, embora incompreensível para nós, expressa sua reação às ações humanas. Deixe-me aqui dar mais uma explicação. Em segundo lugar, Deus não se arrepende como homem. Deus não se arrepende como homem, pois ele é onisciente, eterno, conhece todas as coisas e ele faz tudo o que faz com um propósito. O arrependimento de Deus não implica em ignorância ou erro, mas em uma reação divina às ações humanas. Não é que Deus errou ao criar o homem. Deus deu liberdade ao homem. Mas Deus viu as ações do homem e isso lhe pesou o coração. A palavra arrependimento pode ser mais bem traduzida como lamento ou como mudar de atitude, já que Deus não muda os seus planos eternos. Lendo o restante do comentário aqui da lição, o Elinaldo Renovato, ele diz o seguinte, deixa-me ver aqui. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe o seu coração, traz uma conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo, atribuir sentimentos a Deus. Ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. O ato rebelde do ser humano, em uma linguagem humana, causou o sentimento de tristeza em Deus. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, essa aparente contradição, ela é resolvida. A não ser que você seja um alienado e queira procurar pelo, cabelo em sapo. Então, vamos progredir. Ponto 3. As infalíveis promessas de Deus. Caso fique alguma dúvida, os irmãos da ferramenta EBD, coloquem aqui nos comentários e o nosso suporte vai responder todas as perguntas relacionadas a essa questão. Deus se arrepende ou não? É porque às vezes pode ficar alguma dúvida, não é? Eu estou falando aqui e a minha linguagem faz sentido para mim, mas pode não fazer sentido para você que está aí do outro lado, ok? Diferente de uma sala de aula, onde temos o contato com os alunos e eles podem expressar suas dúvidas e opiniões, aqui eu só tenho uma câmera diante de mim. E o contato que eu posso ter com os irmãos é através dos comentários. Ponto 3, as infalíveis promessas de Deus. Subponto 1 diz, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o ministério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. A história da humanidade, ela pode ser resumida em criação, Gênesis 1 e 2, queda, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, promessa, Gênesis capítulo 3, versículo 15, redenção, Gálatas 4, 3 ao 5 e consumação, Apocalipse 20, 21 e 22. A história da humanidade está resumida nessas 4 palavras, criação, queda, promessa, redenção e consumação. Nós temos o início aqui na criação, e nós temos o fim já determinado desde o princípio. Agora, nós já sabemos como será o final, por meio de Apocalipse 20, 21 e 22. Deus, que faz todas as coisas, Deus que é poderoso, ele tem um plano. E esse plano não pode ser frustrado. Isaías 46, 10 diz, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remorsos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Alguém pode dizer o seguinte, olha, irmão Murilo, se você tem um projeto, se você tem um plano, não conta a todo mundo, não. Porque se você contar a todo mundo, uma pessoa invejosa ou outro tipo de gente pode tentar, sei lá, atrapalhar o que você quer fazer, mas preste atenção. É sábio esse conselho. Eu não posso estar contando tudo para todo mundo.
Porque de repente, de fato, alguém pode atrapalhar. Só que Deus diz assim, olha, eu conto o fim já agora no princípio. Quero ver quem é que vai atrapalhar? Eu quero ver quem é que vai invalidar? Meu conselho vai permanecer firme. O diabo pode tentar, os homens podem tentar, mas o meu plano vai acontecer nos detalhes. É por isso, irmão, que às vezes tem coisa que Deus nos diz que a gente deve guardar. Mas tem coisa que Deus diz escancarada assim, vou fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tá bom, alguém ouviu e não gostou, o diabo ouviu e não quer que isso aconteça. Aí quem é ele para impedir? O conselho de Deus permanecerá em pé e ele fará toda a sua vontade. Aí nós temos aí o subponto 2 que fala sobre a eternidade. Ó que interessante. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. O texto de João diz o seguinte: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então aqui nós encontramos a responsabilidade de nos mantermos na palavra de Deus, de não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Termos o cuidado de cumprir, de aplicar, de viver. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, condições, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E para quem permanece no Filho e no Pai, há uma promessa infalível. Esta é a promessa que ele nos fez. Vida eterna. Se estamos no Filho, se estamos firmes em Deus, pode ter certeza. Olhe para mim. Pode ter certeza. Certeza. Nada de dúvida. Certeza. Vida eterna. Promessa infalível. A vida eterna é a recompensa de permanecer fiel à verdade de Cristo, confiando na sua obra redentora e vivendo em obediência à sua palavra. Ela é garantida por Deus e será cumprida completamente na sua vinda, quando todas as coisas serão feitas novas. Aleluia! E por fim, temos o subponto 3, esperança forjada na promessa infalível de Deus. A ideia principal aqui deste subponto é que, embora o ser humano busque prolongar a vida por meio dos avanços da ciência, da medicina, o envelhecimento e a morte são inevitáveis. No entanto, aqueles que têm sua esperança firmada na promessa de Deus sabem que a alegria da salvação em Cristo é eterna, independente das circunstâncias deste mundo. Pode vir a morte, nem a morte, nem os dias maus serão capazes de invalidar a promessa de Deus. Eu vou finalizar o trimestre com um texto muito profundo. Romanos capítulo 8. Na sua parte final ele diz o seguinte: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E faço aqui um pequeno adendo. Nada do que foi citado aqui pode invalidar as suas promessas. As promessas feitas para aqueles que estão em Cristo. Permaneça em Cristo e você vai desfrutar de todas as promessas que nós vimos aqui durante este trimestre. A promessa de Deus, ou as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Meus irmãos, finalizamos mais um trimestre. Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu te aguardo em nossa conferência que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 deste mês de dezembro. Eu espero vocês nesta conferência abençoada, onde já começaremos a falar da lição do próximo trimestre, que será comentada pelo pastor Ezequias Soares. Um abraço mais que especial a todos vocês. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um trimestre estudado. 13 lições. Ah, Senhor, que o nosso coração seja renovado pelo poder da Tua palavra e que nossa fé seja fortalecida em Tuas promessas que são infalíveis. Que os nossos olhos
vejam a tua bondade hoje e na eternidade. Oro pela vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo esta pré-aula, os que estão fracos na fé, os que foram renovados pela tua palavra. Ajude a todos, Senhor, e nos dê força para permanecermos em Ti e desfrutarmos de todas as Tuas bênçãos. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um ótimo final de ano, uma ótima aula de escola bíblica dominical e um ótimo encerramento de trimestre para todos vocês. Deus abençoe e não se esqueça, abra a jaula.